Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz, diga eu. Quem tem a alegria de ter o nome escrito no livro da vida, diz aleluia. E tem uma palavra que tem ardido no meu coração, já tem umas 2 semanas que Deus tem ministrado no meu coração algo. E o título dessa mensagem que Deus me deu hoje foi: não dê luz ao pecado. Não dê luz ao pecado. Quero falar sobre isso, sobre o pecado, porque não é porque nós hoje estamos aqui congregando como igreja, tudo bonitinho, estamos imunes. Como diz a palavra, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. E hoje é uma mensagem que Deus tem colocado. Deus falou muito comigo. Tenho andado meio que pisando em ovos com o Senhor, sozinho em casa, depois que Deus começou a ministrar essa palavra. E eu espero edificar o corpo de Cristo. Estava comigo sua Bíblia em Tiago 1,15. Carta do irmão Tiago, capítulo 1, versículo 15. Todos acharam? Lá no finalzinho, os 3 livros antes de Apocalipse: Judas, cartas de João e Tiago. Tiago 1,15, amém? Vamos ler. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então o grande perigo o que é? É dar luz ao pecado. E o que é pecado? Pecado é desobediência a qualquer norma, a qualquer preceito. É uma falha, é um erro, tudo isso é pecado. Então quando a gente vê isso, a gente que tem filho, a gente dá uma ordem para os filhos não fazem, não cumprem a ordem como foi dita, eles pecaram. Eles falharam, se cometeu um erro. E nós como filhos de Deus, nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia, o nosso pai, o nosso Abba, nosso painho, ele deixou muitas ordens para nós, como filhos. E nós temos que ter cuidado para não escorregar, para não falhar, para não cair no erro. Porque de repente, numa falha, num erro desse, Jesus pode voltar. E aí, papai? E aí, papai? Nuvem de gafanhoto, nuvem de poeira no meio do oceano, vírus, rapaz, Deus está gritando, Jesus está às portas. E para entender e saber como que estamos lidando com o pecado, como é que precisamos entender, Cauê? Nós precisamos voltar lá na origem, como que o pecado entrou no mundo. E foi isso que Deus começou a ministrar no meu coração. Estava assistindo uma aula e aquilo me deixou muito impactado. Eu dei uma pincelada numa terça-feira vindo com o Cauê. Falei: Cauê, a gente tem que ter muito cuidado. Amém? Você lembra? Falei: Cauê, a gente tem que ter muito cuidado, cara. Porque Satanás, ele é, como foi falado aqui, ele não tira férias, ele é sutil, ele pode nos enganar. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis 2. Vamos entender a origem desse pecado, como foi que ele entrou e como é que a gente vai lidar com ele, sabe, o Robson? Como é que a gente vai sacar? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Nós temos que estar muito espertos. Jesus uma vez falou assim: sede simples como as pombas, mas astuto como a serpente. E nós temos que ser astutos
contra Satanás, porque ele vai vir com sutileza. Nós vamos ver mais sobre isso, amém? Gênesis 2, 16 e 17, fala assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem. Deus deu uma ordem. Deus deu uma, ou seja, nós temos ou não temos ordenanças de Jesus? Ou seja, qualquer desobediência a essa ordem é Então deixa eu te fazer uma pergunta. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Foi uma ordem de Jesus. Se você tem anunciado o evangelho, se você não tem anunciado o evangelho, você está desobedecendo uma ordem direta e expressa de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus deu uma ordem. E Deus deu uma ordem para Adão aqui. 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Então tinha uma ordem. Tinha uma ordem. Aqui a ordem, Espírito Santo, obrigado, eu louvo ao Senhor, Espírito Santo, demais para essas coisas. O Espírito Santo, aqui o Senhor deu uma ordem: o dia que você comer, você vai morrer. Você sabe qual é a consequência de você não obedecer a ordem? O Espírito Santo está falando agora comigo isso. Sabe qual é a consequência de você e eu, nós não cumprimos a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho? O sangue de todo esse povo nas nossas mãos. Por isso que Paulo fala uma vez: o sangue de vocês não vai ser me cobrado, porque eu estou cumprindo o ID. Você está cumprindo o ID no Ceasa, você está cumprindo o ID no Nilab. Aonde você está cumprindo o ID? Tem que cumprir, porque senão, a consequência aqui de Adão, o que era? Era morrer. Qual é a nossa consequência de não cumprir? Sangue nas mãos. O sangue de muitas pessoas. Já pensou isso? Pastor, muitas pessoas indo para o inferno porque eu e você, nós não anunciamos, porque a gente ficou com vergonha. Eu não perco. Aí fui esperar ela na porta do Unilab. Um senhor parou do meu lado, taquei o evangelho no peito dele. Eu pego um Uber. Eu peguei o Uber esses dias, aí ele tocando um forró para vir para a igreja. Aí, para não ser indelicado, para pedir para trocar a música, eu fiz um áudio e falei assim: eu tenho um WhatsApp que eu mando para mim mesmo, sabe? Quando eu quero salvar um arquivo. Aí eu: olha, estou chegando na igreja. Ele: opa, você é crente, né? Mudou a música. Aí, evangelho, cara desviado. Não perca a oportunidade, Mariana. Eu não sei se eu vou ver aquele cara de novo na vida. No meio de tanto Uber que eu peguei, por que eu peguei aquele? Era um desviado. E pecado é isso. Só que quando a gente analisa aqui essa ordem, nós vamos entender porque o pecado entrou lá em Gênesis 3. E é lá que nós vamos passar mal. Mas nós temos que entender tudo que está aqui dentro. Por quê? Porque Deus deu essa ordem para Adão. Só que só no 18 aqui que Deus vai fazer a mulher. Deus vai fazer a mulher aqui. Sabe o que eu entendo sobre isso? O trabalho, o dever de explicar para Eva que não podia tocar na árvore era de Adão. Deus falou para o homem: não toque na árvore. E só depois que ele deu a ordem que ele cria a mulher. Ele vai criar a mulher a partir do 18. Adão trabalhando, vendo os animais, dando nome para tudo quanto é animal, fazendo um mau trabalho. Ele olhou e não viu que tinha uma da outra espécie do lado dele. É nossa responsabilidade, Robson, transmitir a salvação. É sua, da Alice. É sua, do Écio, minha, da Isabel. Sua, dos seus 3 lá, do Theo.
A responsabilidade de transmitir aqui foi de Adão. Adão tinha que falar para Eva. E ele tinha que explicar direito. Ele tinha que explicar direito. Só que, lá no capítulo 3 de Gênesis, Eva começa um diálogo com a serpente. Eva começa um diálogo. Agora eu te pergunto, Aécio, Eva tinha autoridade sobre a serpente? Sim ou não? Hã? Tinha, Janete? Não, acho não, acho é... Gênesis 1, 16, 26, aliás. Gênesis 1, 26. Você sabe que esse início de Gênesis aqui, vai lá na frente, aí volta um pouquinho. Vamos ali um pouco, vamos voltar um pouco, o que significa o que está lá na frente. Quando Deus cria o homem. Gênesis 1, 26. Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E Eva começou um diálogo com a serpente. Agora é o seguinte, isso aqui foi o que mais me impactou. Primeiro ponto, você não conversa com a serpente, não conversa com o diabo não. Manifestou, manda embora. Manifesta e vaza. Fazer entrevista, ficar conversando, você não tem conversinha com o pecado não. Não tem que dar brecha, não tem que dar, não, você não tem, é tchau e bênção. Satanás é astuto. Agora me veio uma pergunta, Cauê. Por que Satanás começou o diálogo com a serpente justamente sobre o assunto da árvore? Irmã Janete, por causa de Tiago. O que Tiago que nós lemos falou? A nossa cobiça dá luz ao pecado. Havia um desejo no coração de Eva. Havia um desejo no coração de Eva. Porque Satanás, ele só vai atacar a gente em cima do que nós... Como é que diz lá em Tiago? Volta lá e alguém lê. Volta aí, Tiago. Tiago 1,15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Já havia, Satanás, ele aproveitou que, Eva está rodeando muito essa árvore. Só que olha que interessante, deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui. Em Atos 15, 16, solta aí, ninguém abre não, só o AS vai colocar aqui. Atos 15, 16, fala assim: cumprindo essas coisas, reedificarei e voltarei e restituirei o tabernáculo caído de Davi. 30 segundos. Aqui o profeta Atos, ele está mencionando um texto do Antigo Testamento. 30 segundos para ver quem acha primeiro qual é a referência desse livro que foi dito em Atos. Ele está repetindo um texto de... Bora, o pastor não vale. 30 segundos. Bora, Mariana. É Amós. Muito bem. Amós 9. Atos está repetindo o texto de... Amém? Ninguém ganhou o prêmio. Vou dar outra chance. Lá em Atos 8:32, Aécio, Filipe e o eunuco, o eunuco estava lendo, vai dar uma dica. A escritura, 32, isso mesmo. Foi levado como ovelha ao matadouro. Ele está lendo que versículo, que texto da Bíblia? 30 segundos para ver quem acha primeiro.
Bora, Janete? O eunuco, no Novo Testamento, estava lendo qual livro do Antigo Testamento? Isaías. Se você ler em Atos, está igualzinho lá em Isaías. Isaías 53. Muito bem, está anotado aqui. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Judas. Não, lá, o livro antes de Apocalipse. Abre comigo sua Bíblia em Judas 14. Vamos acompanhar aqui no Data Show para a gente não... Mas abre sua Bíblia, se você abrir rápido. Judas 14. Todos acharam? Vamos ler. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem como milhares de seus santos para exercer juízo. Ele está repetindo, Judas está falando de Enoque. 30 segundos para achar isso no Antigo Testamento. Onde é que está essa profecia de Enoque? No Antigo Testamento. Agora o pastor vai achar. E aí, Robson? Foi o profeta Enoque que profetizou. Não adianta procurar não, Mariana. Não tem um livro de Enoque na Bíblia. Quem foi Enoque? Quem foi Enoque? Avô de Noé, que foi arrebatado. Ele está lá em Gênesis, mas esse texto está onde? Pastor, presta atenção. Existe na cultura judaica o que é conhecido como tradição oral. Eu entendi isso, eu estava conversando com o Ivo e foi muito lindo quando eu entendi isso. Sabe por quê, Cauê? A gente lê assim: e nasceu Sete e passou a buscar a Deus. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar que Sete, quando nasceu, um dia foi uma criança. Porque a Bíblia não fala sobre o Sete como criança, filho de Adão. Então eu imagino que quando chegava a noite, depois de um dia de trabalho, que agora Adão tinha que cultivar a terra, eles acendiam a fogueira, não tinha internet, não tinha Wi-Fi, OS. Sabe o que ele tinha que fazer, Adão? Ele pegava Sete como criança e ia contar a história de como era lá no Éden, para Sete. Sete cresceu, teve filho. Agora eu imagino Sete chegando com o filho dele e falando: olha, um dia aconteceu isso. Então eu imagino Enoque, pai de Matusalém, criancinha, Enoque chegando e contando as histórias que ele ouviu, que foi passada. Isso é conhecido como tradição oral de livros que existem nas bibliotecas judaicas, que não são livros inspirados. Porém, por isso nós não podemos pegar desses livros para fazer uma doutrina, mas são livros que nós podemos entender algo sobre a cultura, sobre tudo que foi passado. Você lê outros livros que não são da Bíblia, ou livros de homens cristãos. E assim como Judas, por exemplo, menciona um livro de um texto de uma tradição oral dos judeus, Paulo lá em Gálatas também ele menciona, por exemplo, outros textos de uma tradição oral que havia. A Bíblia está cheia disso. Paulo fala muito, que ele lia muito. E quando eu fui ler, por exemplo, algo sobre Enoque descreve como era a árvore da vida. Ele descreve como era o fruto dessa árvore. E uma das coisas na descrição de Enoque sobre a árvore da vida, dos manuscritos que foram encontrados no Mar Morto, tem esses manuscritos de Enoque. Uma das coisas que nós temos que entender da tradição oral é que muitas vezes não foi Enoque que escreveu, mas foi assim:
Enoque falou para Matusalém, Matusalém falou para Noé, Noé, depois, lá dentro da arca de Noé, ia contar a história, ia contando, até que um dia alguém resolveu escrever essa história. Amém? Está entendido? Foi por isso que Judas menciona, e o povo oriental é muito bom para isso. O ocidental não é, a gente não é. A minha irmã brasileira mora na Nova Zelândia, tem 2 filhos. Os filhos dela não falam mais português. Eles vieram aqui, os 2 pequenininhos, vocês lembram? Não fala, filho de brasileiro. Mas o oriental não. Sabe da cultura, vem um japonês, o pequenininho vai saber, sabe das festas. O judeu então nem se fala. Então a tradição oral é muito forte nesse povo, eles sabem passar. Então quando Judas menciona aqui, ele está mencionando isso, que Enoque, o profeta Enoque, homem de Deus que foi tomado pelo Senhor, passou lições. E uma dessas lições ele descreve sobre a árvore da vida. E o que me chamou, Cauê, na descrição da árvore da vida, é que a árvore da vida ela tinha um cheiro tão gostoso que se sentia a longa distância. Era um cheiro muito atraente na descrição de Enoque. Então eu fico imaginando quando Eva passava perto da árvore, aquele cheiro começou a mexer com ela, porque Satanás foi tentar ela justamente aonde a cobiça começou. Ela está rodeando demais essa árvore. Então Satanás, que ele é esperto, ele sabe muito perto de onde você está rodeando, e ele vai te atacar bem aí. Então cuidado, porque ele é esperto, ele ficou observando Eva há muito tempo. Rapaz, essa mulher está rodeando demais aqui em volta dessa árvore, está rodeando demais, até que um dia, ela fora do marido, sem o marido, ele vem e dá o bote dele, a serpente dá bote. E eu quero descrever 7 botes que Satanás usou com Eva, e que usa até hoje com qualquer um que não prestar atenção. O primeiro bote, volta lá para Gênesis 3. Primeira lição que eu aprendi com isso: não se dialoga com um tentador. Você não pode dialogar com ele. Deus vai mandar, Deus não, Satanás sabe aonde é a sua lida, sabe, deixa eu usar um aqui, sabe que a minha tentação é um copo de cerveja, eu não posso ver um. Aí você acha que eu vou ficar rodeando um copo de cerveja? Não, eu vou só sentar no meio dos meus amigos, eu sou forte, eu vou resistir. Satanás, rapaz, esse caboclo está rodeando demais o copo de cerveja. Ele está falando que não quer beber, mas ele está rodeando demais. Depois de 2 horas de conversa, Satanás não deixa você tomar nem um copo de refrigerante para a garganta ficar seca. Aí, rapaz, só um golinho, só porque a garganta acabou, já era. O bote foi dado. Não se rodeia, não se conversa com o pecado, com o tentador. Eva começou a rodear demais. Aí Satanás sabia, observou aquilo, e ele vem dar o primeiro bote. Qual é o primeiro bote? Gênesis 3. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Rapaz, e o Deus falou para eles: olha, animal que rasteja, você domina. Eles não entenderam a mensagem. Quantas e quantas mensagens Deus já deixou bem explícito para você. Ei, uma vez ele chegou para o povo de Israel e falou: olha, está aqui diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Não é assim que Deus faz? Está aqui, ó, a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Jesus chega e fala: olha, tem céu e inferno. O inferno é ruim, não quero ir para lá, viu? Fica a dica. E muitas pessoas não estão caindo em si. Hã?
O 3,14. Consequência. Vamos lá. Tinha feito. Aí vem o primeiro bote da serpente. É verdade que Deus disse? Esse foi o primeiro bote. Sabe o que significa isso, Robson? Nos leva a duvidar da palavra de Deus. Esse é o primeiro bote de Satanás. É levar, e até hoje ele tem feito isso. Até hoje ele tem feito isso, e nós temos que ter cuidado para não cair. Porque está vindo muitas pessoas, como o pastor acabou de mencionar lá no 14, a cobra ela não foi criada para isso. A dica foi só para... Não é que a cobra já era maldita, ela ficou maldita depois. Mas ele deu uma dica, olha, quando você, de repente você... Então tem muito pastor vestido de ovelha sendo lobo. E vai virar para você e falar, não é bem assim. É assim que Deus falou. A primeiro bote de Satanás, Robson, é fazer eu e você, a gente duvidar da palavra de Deus. É assim que Deus disse? É assim que Deus falou? Meu irmão, eu falo uma coisa para você. Se Deus falou, está falado. Ele virou para Moisés e falou assim, você não vai entrar na terra prometida. Amigo de Deus. Falava com Deus face a face. A amizade deles era tão grande que ele chegou com Deus e tentou comovê-lo. Deus, deixa eu entrar. Eu fico imaginando um amigo, sabe aquelas coisas que criança chega perto do pai assim? Aí eu fico imaginando Moisés chegando perto de Deus e falando, Deus, deixa eu entrar, vai. A terra está bem na frente, foram 40 anos. E Deus fala assim, ele fala literalmente assim, Moisés, não toca mais nesse assunto. Literal. Só que não na versão ARA, versão Marquinho Formiga, fala com a minha mão. Eu já falei com você. Você não vai entrar. O que Deus falou, está falado. Só que Satanás, ele vai... Uma das formas dos botes dele é fazer a gente duvidar da palavra de Deus. Ele falou para você, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Aí quando vem uma luta, sabe o que ele vai fazer? Mas foi isso que Deus falou mesmo? Quando vem uma dificuldade, ele vai vir querer fazer você duvidar do que Deus falou. Porque isso é uma artimanha de Satanás. É um dos botes dele. Fazer a gente duvidar da palavra de Deus. Ele usou isso com Eva. Agora, qual é o perigo desse primeiro bote? É o que vem logo em seguida. Não é verdade que Deus disse? Esse é o primeiro bote. Segundo, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Foi isso que Deus falou? Não. Então o segundo bote é levar a gente a querer interpretar Deus de uma forma errada. A palavra dele. O que importa é o amor. Deus não é amor? A gente escuta muito isso. Deus não é amor? Então o que importa é o amor. Então o segundo bote é fazer a gente querer interpretar a palavra de Deus segundo o que nós achamos. E é uma interpretação própria, não uma interpretação real do que Deus está falando. Por exemplo, eu já mencionei isso como exemplo aqui do rapaz que estava no Instagram e leu a Bíblia. Olha, a palavra de Deus veio a Josué. Palavra veio, a sua bênção está vindo. Foi isso que Deus falou? Não foi isso que Deus falou. Mas a artimanha de Satanás é essa. A artimanha de Satanás é fazer a gente duvidar e interpretar a palavra dele de forma... Olha, ele usou aqui, não foi isso que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Não foi isso, nós já lemos. Você pode comer de toda a árvore, mas da árvore do mal, você não pode. E aí Eva vai dialogar com a serpente.
E no diálogo dela, o que ela fala? A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Até então está certo, né? Mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dela, nem tocar nela. Foi dito, Deus falou para não tocar nela? Ou Deus falou para não comer? Por que ela acrescentou nem tocar? Porque começou a interpretar. Começou a fazer uma interpretação própria. Isso é artimanha de Satanás. Se a gente viu um vídeo de um cara que disse que foi Deus que falou em cima do versículo bíblico que ele tinha que adulterar, tinha que ter uma relação sexual com a esposa de um irmão da igreja, o pastor. E ele foi lá e convenceu o cara, está aqui na Bíblia, Deus falou comigo que eu tenho que ter uma noite com a sua esposa. E o cara deixou. Leu uma vírgula, por causa de uma vírgula. Não, um acento. Um acento. Interpretação própria. Não foi isso que Deus falou. Como é que Deus vai contradizer? Mas Eva começou já a dar ouvido à serpente. A serpente lançou. Não foi isso que Deus disse? Pegar essa batata quente agora. Qual seria a atitude da Eva? Espera aí, Deus falou que eu tinha autoridade sobre a serpente. Eu tenho um monte de serpente que é bacana aqui. Eu brinco com um bocado, mas essa aqui está com má intenção. Essa aqui tem alguma coisa errada com ela. Porque as outras tudinho é tudo boazinha. Por que essa aqui está? Ah, rapaz, um animal que rasteja. Olha, sai daqui. Eva não usou da autoridade. E após isso, olha o final de Eva. Vamos lá. Vocês não devem comer nem tocar, porque senão vocês vão morrer. Vem o terceiro bote de Satanás. É certo que não morrerão. Não, uma mentirinha. Se preocupa não, você vai ser arrebatado. Tem ninguém vendo, você vai ser arrebatado. Se preocupa não, você não vai morrer por causa disso não. Robson, a gente tem que analisar a nossa vida, cara. Eu estou analisando a minha demais. Não, besteira. Você não vai morrer por causa disso não. Você já se deu essa desculpa por causa de Jesus? Eu já dei muitas vezes. Todo mundo já deu essa desculpa. Não tem nada a ver não. Só uma mentirinha. Foi por uma boa causa. Mentirinha branca. Você não vai morrer por causa disso não. Bote de Satanás, é certo que não morrerás. E olha o tanto que esse bote de Satanás é sério. Desde esse dia, Satanás tem tentado lançar na humanidade religiões, preceitos em que a pessoa não vai morrer. Vai reencarnar, vai voltar. Não, mas morrer não. Esse corpo só é um tempo, porque depois você volta por um... Vai morrer, ninguém vai morrer. Não, vai morrer. Deus não falou que vai morrer? Vai morrer, meu irmão. Não cai na conversa de Satanás, não. Não cai na conversa de Satanás, não. Não cai, não. Você vai... Satanás, ele tem anos e anos de experiência. Ele analisou Eva há muito tempo. Essa mulher está rodeando demais essa árvore aqui. Está rodeando demais. Não tem necessidade. Mas por que? Ela tem um cheiro bom. A cobiça começou a gerar no coração de Eva. É certo que não morrerão. Terceiro bote. Quarto bote de Satanás. Quarto bote de Satanás. Versículo 5. Porque Deus sabe que o dia que você dela comer, os seus olhos verão. Deus sabe que o dia que você comer, você vai ter uma recompensa. Ei, bote de Satanás. Sempre que ele te fizer uma promessa, ele vai te dizer uma promessa boazinha. Uma promessa bacana. O resultado é bom. Olha aqui que ele falou. Não, rapaz, o dia que vocês comerem, ó, vocês vão
tem um conhecimento muito grande. Eita, é só coisa boa que vai acontecer o dia que você comer. Faz isso, isso é bom, é satisfatório, sua carne vai gostar. Não, você vai ter lucro, rapaz. Que se você fizer diferente, você vai ter prejuízo. Faz assim que é bom, olha. É lucro. Você vai ter, vai ser tudo bacana. Bote de Satanás. Ele sabe como agir. E quantas pessoas estão caindo? E eu estou falando para a igreja, eu não estou falando do mundo não, porque quem está no mundo já está perdido. Eu estou falando de dentro da igreja, pessoas que estão caindo dentro de bote de Satanás, caindo em armadilha. Congresso de pastores, onde os pastores se reúnem para fazer swing. No nosso tempo, e falando, então nos púlpitos pregando. É sério, isso tem acontecido aqui no Brasil. Mas, porque pensa que está lá no púlpito, porque, não vai morrer não, Satanás já pegou. Não vai morrer não. Tem nada não, tem problema não. Deus é bom, Deus perdoa. É certo que você não vai morrer. E a recompensa só é boa. Deus me deu uma frase quando eu estava lendo isso. O mundo está cheio de promessas e ofertas para tranquilizar a sua alma por um momento e o inferno pela eternidade. O que importa é fazer o bem. Eu ouvi isso do meu pai. Meu pai ligou outro dia para mim, aí estava lá na sala e ouviu. Essas coisas, Jesus está voltando. Eu falei, tá, pai. E se o senhor não acertar a sua vida, o senhor vai para o inferno. Na cara dele, falei. Já falei muito bonzinho por muito tempo. Agora tem que ser assim. Ou bom, vai para o inferno com toda a sua bondade. A única maneira que vai te livrar do inferno é através do sangue de Jesus. Ou o senhor se arrepende do que o senhor fez, conserta a sua vida, busca Jesus, ou se Jesus voltar, eu só lamento para o senhor. E toda vez que ele toca no assunto, ele puxa, eu falo de novo. O senhor já aceitou, já ajustou sua vida, pai? Jesus está voltando. O senhor quer ir para o inferno? Quero não. Mas eu sou bom, não faço mal para ninguém. Não tem problema. Vai para o inferno do mesmo jeito. Porque foi a obra de Satanás. Você não vai morrer não, basta fazer o bom. Basta, você está fazendo coisa boa, você não está fazendo mal para ninguém. Distorcendo a palavra a seu modo de fazer. Só que dentro da igreja, Cauê, pessoas que acham que vão ser arrebatadas, vivendo uma vida promíscua, uma vida de enganação, porque Satanás já colocou no coração delas que não vão morrer, e as recompensas estão vindo. Quinto bote: se abrirão os olhos. Eu aprendi que foi nessa frase que surgiu todo tipo de ocultismo e espiritismo. Você vai ver o que tem do outro lado. Bote de Satanás. Você vai abrir os olhos, você vai começar a ver do outro lado, o bem e o mal. Seus olhos vão abrir, você vai começar a enxergar coisas. Quando eu aprendi essa frase, eu lembrei que quando eu tinha meus 17, 18 anos, minha mãe ainda estava viva nessa época, só que meu pai já tinha ido embora, e eu fui num centro espírita. Fiquei lá ouvindo os Abatá, que era o Preto Velho. Que fui lá, tomei uma cachaça numa cuba de casca de coco, jogando a cinza dentro. E eu falei assim, eu quero saber. Eu não tinha notícias do meu pai. E Satanás é esperto, viu? Eu quero ter notícias do meu pai. Ele dá um gole aqui, meu filho, baforada de cachimbo, aquele monte de coisa. E ele sacudiu o negócio. Eu estou vendo seu pai segurando uma roda grande. Meu pai estava motorista de ônibus na época. E depois eu fui procurar, o papai estava motorista de ônibus.
querendo enxergar do outro lado, querendo abrir os olhos. Aí a gente começa a fazer umas brincadeiras, colocava uma tesoura dentro do livro, amarrava, segurava no livro e pedia para entrar um espírito dentro do livro. E o livro começava a mexer sozinho, querendo abrir os olhos para ver o que tem do outro lado. A artimanha de Satanás, até hoje ele usa isso. Quantas e quantas crianças, adolescentes não fazem isso até hoje? Brincadeira do copo, tudo isso. Aí quando vai evoluindo, chega num nível mais sério aí, de internet, da baleia azul, leva as pessoas a se suicidarem. Isso é a artimanha de Satanás. Surgiu aqui nessa frase: vão se abrir os olhos. Você vai começar a enxergar do outro lado. E até hoje a humanidade está tentando enxergar do outro lado. Artimanha de Satanás. Sexto bote. E como Deus, vocês serão. Ah, meu amigo, hoje o que tem de gente confiando no seu próprio braço, o que tem de gente que se confiam nos seus anéis, confiam nos seus anéis, nas suas pompas. Uma vez eu fiz uma viagem, teve uma época lá em Belém, antes de vir para cá, eu trabalhava de motorista para um intérprete de missionários que vinha. E fui para uma festa do interior. E veio um tal do pastorzão que prega na Europa, e a gente ficou no mesmo hotel. E ele tinha acabado de pregar a Robson, aquelas pregações assim, eu estava filmando, né, que eu trabalhava de motorista e fazia as filmagens. Fazendo as filmagens lá para gravar o DVD e tal. E aquela pregação, sério, pastor, e aí o pessoal embaixo, aí fomos pro hotel. Chegou no hotel, ele começou a brigar com outro pastor. Meu amigo, eu nunca ouvi tanto palavrão. Estou te falando, para querer rachar. Não, a gente combinou que era tanto para você, tanto para mim, a gente tem que rachar, tá? Estou te falando, isso eu vi, não foi ninguém que me contou não, isso eu vi. Isso eu vi. A gente combinou que era tanto, mas você agora, não, você é o... Eu falei, eita poxa, velho. Porque se acha um Deus. Onde eu prego, não, levou um atentado, a camisa ficou suja de sangue, pode só tocar na minha camisa cura. O meu suorzinho na toalha aqui, por 1000 contos, você está curado. Se acham que são deuses, porque como Deus, vocês serão. Como Deus, vocês serão. Artimanha de Satanás. Aí, o Espírito Santo me falou agora comigo, eu vou me usar como exemplo, eu e o pastor. Espera aí, rapaz, que é isso, eu sou melhor, eu tenho mais cabelo que o pastor, eu sou melhor do que ele aí. Não, espera lá. E hoje o que tem de gente querendo dar rasteira em outro pastor aí, no seu líder, querendo dar rasteira porque eu sou melhor, aí divide igreja, porque é a artimanha de Satanás. Robson, dentro da igreja, irmã, está acontecendo essas coisas, não é no mundo não, é dentro da igreja. Eu pastoreei uma igreja na Ilha do Marajó, lembrei agora, era uma igreja pequena, bem menor do que essa aqui, de madeira, mas era top demais. E logo perto, uma igreja, um templo gigantesco. E o pastor, sou pequeno, né? Tem que falar que sou, né? Sou pequeno. O outro pastor dava 2 de mim, o pastor daquela igreja, Cauê. E de repente, os jovens da igreja dele começaram, por causa do meu trabalho, da forma que a gente trabalhava, os jovens começaram a vir para frequentar a igreja, e ele com ciúme, ele começou a me chamar, aquele pastorzinho, sério, na cidade pequena,
E aí eu fui descobrir. Aquele pastor, ele tinha 3 amantes dentro da igreja. Um dos membros da igreja que eu pastoreava era o dono da farmácia. Ele comprava Viagra só para aquele pastor. Estou te falando, você ouviu. E aí os irmãos lá, os revoltados, sou amigo de alguns até hoje, porque gostam do trabalho, entraram em contato com a igreja mãe em Belém, pastor. Olha, a gente quer que tire esse cara daqui, que ele está dando mau testemunho. Sabe qual foi a resposta da igreja mãe? Ele manda o ordenado direitinho, deixa ele quieto aí. Estou falando para você. Ele manda o ordenado mensal que tem que mandar todo mês, ele manda direitinho, deixa ele quieto aí, ele está dando resultado. 3 amantes. Eu conheci as 3. Isso eu vi. E ele se achava o que dentro daquela cidadezinha? Um Deus. O pastorzão, ele era grandão, porque como Deus, vocês serão. Artimanha de Satanás, Cauê. E hoje os púlpitos estão cheios de pastores aí se achando, com seus anéis nos dedos, com os seus sapatos brilhantes. É uns sapatos que, não, o seu está bonitinho, o seu está encerado. Os sapatos que a gente vê é um sapato com brilho, rapaz, com negócio. 3 cores o sapato, os ternos mais pomposos que já vi. Mas estão lá, tudo se achando que é Deus. Tudo se prostituindo. O que eu vi, Robson, estou te falando, cara. Somos passados na casca do alho. Lá em Moçambique, quando eu cheguei lá, a gente começou a cuidar de uma igreja lá, porque um pastor estava traçando uma outra missionária lá. Tiveram, em vez de só de consertar o pecado, não, pega ele, tira daqui e só muda como é que fala? Muda de campo. E deixa a missionária quieta aí. Falei, Robson, pessoas que se acham deuses. Mas por quê? Porque foi um bote de Satanás. Porque vocês vão ser como Deus. E isso entrou no coração de Eva. E o último bote: vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Agora acabou, esse bote foi fatal. Esse bote agora foi na jugular. Vocês vão ser conhecedores do mal. Agora você sabe qual foi o perigo desse bote, Robson? Está no versículo 8. Louva a Deus pela vida da Ive, minha esposa, porque quando a gente estava compartilhando, ela me fez enxergar algo que eu não tinha visto. Porque o Espírito Santo é tremendo, cara. Somos uma só carne. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agora ela deu a luz ao pecado. O que Tiago fala? A cobiça, até então estava na cobiça. Ela sentia o cheiro, isso foi o que o Espírito falou, segundo Enoque, ela sentia o cheiro, Mariana, da árvore, e ela só, nossa, que árvore boa. Mas ela não tinha observado que ela era boa para comer ainda. Ela via árvores, rodeava ela. Satanás, quando começou, deu os 7 botes, o bote final, pá! Agora ela viu que a árvore era boa, agora o olho, rapaz, né, deixa eu comer. Cauê, Satanás vai vir com um cheiro suave, usar o exemplo de homem e mulher, vai mandar uma mulher cheirosa. Sabe aquela que nunca deu moral para você, vai mandar um WhatsApp, oi, tudo bem? Te achei aqui, como é que você está? Corta, meu irmão. Você vai fazer uma viagem, meu irmão, corta. Satanás, ele é astuto. Vai mandar aquele namorado que nunca mais falou, dá um oizinho. As mulheres também não são diferentes não, viu? Estou usando como homem, mas eu sei que mulher também. Satanás é esperto. Satanás é esperto. Aí chegar, você tá só uma colinha, passa uma cola. Eu sei que você não faz isso, mas só exemplo para as crianças, os adolescentes. Não tem nada não.
E quando chega nesse nível, é quando agora deu a luz ao pecado. O bote final, conhecedor do bem e do mal, foi o bote final que fez Eva desejar agora, e ela abriu o olho e começou a ver aquela árvore com um outro olhar. E quando ela começou a ver aquela árvore com outro olhar, rapaz, além de cheirosa, é boa para comer. Não é que, olha como é que ela é bonita, eu nunca tinha, sabe aquela coisa? Nunca tinha reparado que ela era bonita desse tanto. Olha o fruto dela, que coisa maravilhosa. Além do cheiro, é bonita, rapaz, porque o texto fala: vendo a mulher que a árvore era boa para se a comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. A cobiça, como diz Tiago. Põe um texto de Tiago, esse. Tiago 1,15. Então, a cobiça, depois de haver concebido. Meu irmão, nós somos seres humanos. A tentação, o desejo, vai ter na nossa vida até Jesus nos transformar. A vontade de falar de um preço diferente, vai ter aquela vontade porque está dentro de nós. A vontade de dar aquela mentirinha para querer se safar, está dentro de nós. Só que não dê luz ao pecado. Não converse com a serpente, não converse com a tentação. Só uma vez, não conversa. Não dê luz ao pecado, porque se der luz ao pecado, uma vez consumado, gera a morte. Porque do dia que dela comer, certamente você vai morrer. E o salário do pecado é a morte. Se Jesus falou, está falado. Não dê luz ao pecado. Repete comigo: não dê luz ao pecado. Para finalizar, Marco, como que eu devo proceder? Pelo amor de Deus, eu pedi para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Eu entendi o recado. Mas então como é que eu devo proceder? O que eu devo fazer? Como é que eu tenho que fazer? Como é que vai ser? E Jesus é tão bom que a Bíblia responde a própria Bíblia. Ainda em Tiago, eu não vou abrir não, esse vai colocar, no mesmo 1, só que o 22, tornai-vos, pois, participantes da palavra e não só, não é Tiago não, não é isso não, espera aí. Será que eu anotei errado? (21) é o anterior. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Primeiro passo para a gente poder mudar, nós temos que nos despojar de toda impureza. Tira. O grupo do WhatsApp manda foto, coisa que não presta, sai do grupo, despoja. Despoja. Se despoja de toda impureza e acúmulo de maldade. E acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Quando eu li esse texto que fala, acolhei com mansidão, o Espírito Santo na hora falou uma coisa comigo. Muita gente não acolhe a palavra de Deus com mansidão. Tem muita gente orgulhoso. Sabe o que é? O que o Espírito Santo falou comigo? Robson, e o exemplo veio com você, por causa do tomate.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Robson. Você me conhece já tem 3 anos, né? Pelo que você me conhece, diz a verdade. Se eu for amanhã para o Ceasa e negociar tomate, eu vou ter lucro ou prejuízo? Por quê, Robson? Eu não sei nem o nome do tomate. Vocês falam T90, T não sei o quê. Eu vou ter lucro ou prejuízo? Prejuízo. Ive, estou casado com você. Você me fala às vezes de alguns nomes técnicos. Eu pergunto para ela, rapaz, deixa quieto. Se amanhã eu for lá punir lá, porque às vezes ela só quer pôr para fora. Mas se eu for lá para o laboratório amanhã e olhar no microscópio, eu posso dar um diagnóstico, eu vou dar um diagnóstico bom? De jeito nenhum. Eita, eu fui com ela para o Hemoal, segurando ela, ajudando ela a colocar os vidros, marcando com caneta. Eu pego a caneta e põe na boca. Ela, menino, tira essa caneta da boca, você está no laboratório. Eita. Você está entendendo? Pastor, a partir de terça-feira eu já posso fazer o louvor sozinho aqui? Mas você sabe como é que vai sair, né? Vai sair que jeito, pastor? Mas eu vou tocar para o senhor cantar. Não dá, cara. Porque eu não sei tocar violão, não sei tocar baixo. Eu quero ir para o baixo terça-feira. Não sei. Você sabe o que é acolher a palavra com mansidão, Robson? Gente que nunca leu a Bíblia e fala e acha que sabe. Sabe o que é acolher com mansidão? Pastor, o senhor já leu a Bíblia quantas vezes? 25 vezes. Eu não sei um assunto, pastor, com mansidão. O que eu tenho que fazer sobre isso? O senhor já leu a palavra. E sabe o que é acolher com mansidão? É você que acabou de ouvir, escutar o conselho de alguém que já conhece. Acolhe a palavra de Deus com mansidão, a qual vocês acabaram de receber. Isso foi o que o Espírito falou. Deixa de ser orgulhoso, de se achar porque você tem aí seus 50, 60 mais velho do que o outro. Achar que... É por isso que Paulo fala assim para Timóteo, obrigado Espírito Santo, que ninguém vos despreze na sua pouca idade. Mas na sua pouca idade, Timóteo, você sabe mais de Deus do que esses caras tudo aí com 80 anos. Então acolha a palavra. Volta lá o versículo esse para a gente ler. Acolha a palavra de Deus com mansidão. Amém. Seja humilde. 1:21. Seja humilde. Mansidão. Porque Paulo passou a mensagem. Cauê, até 2 anos atrás, você não sabia nem ler a Bíblia. Quando o pastor chegar, Cauê, faz isso. Cara, eu vou ser manso. Acolhei a palavra com mansidão. Pera lá. Pera aí, o cara já leu a Bíblia 25 vezes. E Rob, você me orienta a vender tomate? Deixa eu passar. Sabe como é que eu aprendi computador, pastor? Eu tinha 17 anos, desempregado. Cheguei para o dono de uma agência e falei assim para ele: deixa eu ficar do seu lado, só vendo você trabalhar. E eu andava 2 quilômetros a pé para ficar vendo ele mexer no computador. Aí quando ele levantava, eu sentava para ver se eu aprendi. Tem que ser manso. Rob, você deixa eu passar 1 mês indo com você no Ceasa para eu aprender? Que eu quero trabalhar com isso. Pastor, você me ensina a tocar. Ive, você me orienta. Tem que ser manso. Pastor, eu estou entrando na fé agora. O senhor me ensina, ser manso, me orienta. Pá, como vocês fizeram. Por que isso é importante? A palavra, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia. Muita gente que acha que está sendo salvo vai para o inferno porque não é manso. Acha que já está na igreja, acha que já sabe tudo. Calma. É assim que nós vamos conseguir vencer o Satanás. É assim que nós vamos conseguir vencer. E resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós. Mas cuidado com os botes de Satanás. Muito cuidado. E não dê luz ao pecado. Fica de pé em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, de misericórdia, muito, muito, muito obrigado pela sua palavra. Porque mesmo depois de algumas vezes ter lido, o Senhor ainda fala, o Senhor ainda mostra coisas novas que nunca tinha visto antes.
E muito obrigado, porque sempre que o Senhor mostra algo...